Basicamente, nós estamos estudando do negócio jurídico a partir dos seus elementos constitutivos. Como falamos, tradicionalmente é estudado a partir da teoria da escada pontiana. Vimos que essa escada aqui tem os pressupostos de existência, tem os requisitos de validade e tem ou não, então veja, aqui nós estamos falando em existência ou não dos elementos acidentais de eficácia. E aí a gente foi aqui para o último ponto, falando aqui de todos os requisitos e tal, plano de eficácia. Então, o negócio jurídico existindo, o negócio jurídico sendo válido, você vai analisar a produção de efeitos dele. Sendo assim, é possível verificar se o negócio jurídico tem ou não esses elementos acidentais, que a gente destacou aqui, condição, termo ou encargo, que são os que nós vamos estudar de forma mais aprofundada e são os que estão previstos no Código Civil. A partir daí nós classificamos o negócio jurídico em um negócio jurídico como nós, puro e simples, somos puros e simples. E esse tipo de negócio jurídico, ele não tem nenhum elemento acidental, não tem junto a ele elemento acidental. O que significa que ele produzirá todos os efeitos de forma imediata. Não existindo elemento acidental, o negócio jurídico existe, é válido e já produz eficácia, já é eficaz, já produz os seus efeitos imediatamente. Inclusive essa que é, na maioria das vezes, a regra do negócio jurídico. Ok. Aí a gente parte para o negócio jurídico que tem elementos acidentais. Ou seja, eles têm elementos que vão alterar ou vão modificar de forma a ampliar ou reduzir o efeito, a eficácia ali. Então, quando falamos em elementos acidentais, nós estamos falando em certas cláusulas inseridas dentro do negócio jurídico que vão modificar os efeitos do negócio jurídico. E aí, beleza, a gente entrou no primeiro negócio jurídico com elemento acidental, que é o negócio jurídico condicional. O que isso significa? Significa que aquele negócio é sujeito a alguma condição, seja ela suspensiva, seja ela resolutiva, que nós vimos mais à frente. Entende-se como condição, insisto, aquela cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto, ou seja, algo que ainda pode ou não acontecer lá na frente. O próprio Código Civil traz o conceito de condição no artigo 121, quando ele fala: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Beleza. Aí nós destacamos o seguinte: existem duas espécies de condição, uma suspensiva, uma resolutiva, como já havíamos falado lá em cima. A condição suspensiva é aquele futuro incerto, porque toda condição será um evento futuro incerto, tome cuidado com isso, que condiciona a eficácia do negócio jurídico, beleza, como qualquer condição. Só que a condição suspensiva, enquanto ela não ocorrer, o seu negócio não produzirá efeitos. Então veja, não há aquisição de direito até que a condição ocorra, se ela vier a ocorrer, porque a gente viu que ela deve ser, na verdade, incerta. Exemplo dado, o professor dará à aluna A um vade-mecum se ela conseguir aprovação no final do semestre. A gente poderia até colocar aqui se ela conseguir, que eu acho que fica mais incerto ainda, né? Se ela conseguir aprovação na OAB. Fica bacana. Dará à aluna um vade-mecum se ela conseguir aprovação na OAB. Então veja, se lá na frente ela conseguir aprovação, ela ganha um vade-mecum. Se não conseguir, não ganha. Essa é a condição suspensiva. Veja, o efeito fica suspenso, ele não acontece, ele não rola. Ele só passa a produzir realmente efeitos a partir do momento que aquela condição ocorre. Já a condição resolutiva é também um evento futuro incerto, que condiciona a eficácia do negócio jurídico, pois condição não deixa de ser uma condição. Só que, enquanto a condição resolutiva não ocorrer, o negócio jurídico produzirá todos os seus efeitos. O que acontece, portanto? Se a condição resolutiva acontecer, o seu negócio jurídico será resolvido, ou seja, ele não mais produzirá efeitos. A condição resolutiva, portanto, ela resolve o negócio jurídico, ela retira dele os efeitos. Então você pode memorizar dessa forma, né? A condição resolutiva, ela retira os efeitos. A condição suspensiva, ela suspende, né? Ela dá os efeitos, ela produz os efeitos. Exemplo aqui, o professor empresta um vade-mecum à aluna X enquanto ela estiver estudando para a OAB, para a gente facilitar aqui a
o exemplo aqui. Se a aluna conseguir aprovação, o negócio jurídico será resolvido, né? O que seria mais justo, né? Você empresta o vade-mecum até ela conseguir a aprovação, né? Se ela conseguir, pode ser que nunca consiga. Se ela nunca acontecer, se ela nunca conseguir perdão, aí ela terá, obviamente, que ela terá o direito, vamos dizer assim, de ficar com o vade-mecum para sempre, né? Veja, portanto, que o evento tem que ser necessariamente incerto. Né? Você tem que não saber se vai ou não ocorrer. Além disso, destacamos aí a importância de verificar as condições que não são admitidas pelo Código Civil, portanto consideradas ilícitas, e são elas as chamadas condições perplexas ou contraditórias, que são aquelas que privam o negócio jurídico de qualquer efeito, ou seja, elas acabam sendo contraditórias, não faz sentido nenhum aquela condição. O exemplo aqui é um empréstimo de um carro com a condição de que a parte não possa utilizar, né? Não posso utilizar, nem alugar, nada disso. Eu te empresto o carro, mas, sei lá, você tem que deixar ele aqui na minha casa e só eu posso usar, né? Uma coisa nesse sentido. Não faz sentido, por isso, considerada pelo Código Civil uma condição ilícita. Além disso, a condição puramente potestativa, também conhecida como condição arbitrária. Essa condição, ela faz com que o negócio jurídico ali, ele fica sujeito ao arbítrio puro, à vontade pura de uma das partes. Então, mais ou menos um empréstimo condicionado a uma multa ser decidida posteriormente pelo credor se ocorrer o evento futuro incerto. Né? Mais ou menos assim, se acontecer lá, depois eu decido sozinho. Uma coisa assim, qual que é o valor da multa. Essa condição também é considerada pelo Código Civil uma condição ilícita, pois puramente potestativa, viola a ideia aqui de justiça dentro do negócio jurídico. A condição de fazer coisa ilícita, que é basicamente autoexplicável, né? Uma doação condicionada ao assassinato de uma pessoa, seria um exemplo aí. Te dou um veículo, mas se você matar um determinado político X aí. Quando suspensiva, se a condição for física ou juridicamente impossível. Então, exemplo aqui também, quando a condição é suspensiva? Quando ela precisa acontecer para você suspender o efeito. Né? Suspender não, né? Para você produzir os efeitos. Né? Ou seja, ela suspende os efeitos enquanto ela não acontece. Se ela acontecer, os efeitos passam a ocorrer. Então, se essa condição que suspende o efeito, a partir do momento que ela acontece, o negócio jurídico passa a produzir efeitos. Se essa condição for impossível, significa que aquele negócio jurídico ele nunca vai produzir efeitos. E aí dois foram os exemplos aqui, né? Fisicamente impossível, juridicamente impossível. Uma doação de um carro se o sujeito voar ou se o sujeito ficar um ano sem dormir, né? E essa seria a condição fisicamente impossível. Ou a doação de um carro se o sujeito se casar com a sua irmã ou se casar com 3 mulheres, né? Veja, por que impossível essa condição? Porque o próprio Código Civil ele proíbe alguns tipos de casamento ou casamentos com certas pessoas. E aí, nesse caso, como o casamento será proibido, não tem como ele ser uma condição, pois, portanto, juridicamente impossível. Importante destacar aqui que se essa condição impossível, seja juridicamente impossível, seja fisicamente impossível, for resolutiva, o que significa? Se o negócio jurídico produz efeitos, mas aquela condição que vai retirar dele os efeitos, que vai resolver o negócio jurídico for impossível, você simplesmente considera ela inexistente. Desse modo, o negócio jurídico será puro e simples, tendo em vista que ele produzirá todos os seus efeitos como se não tivesse nenhum elemento acidental. Aqui eu busquei um exemplo lá no livrinho do professor Nelson Rosenwald, para não ter erro, que ele fala o seguinte: a venda de um carro de uma pessoa para outra, mas que coloca como uma condição de resolver o contrato, de resolver a compra e venda, se o sujeito levar o carro a Júpiter. Se o sujeito for até Júpiter no carro, ele terá que desfazer aquele negócio e a compra não será mais considerada eficaz, produtora de efeitos. Né? Como isso aqui é impossível, você simplesmente ignora. E aí você tem só a venda de um carro. Um negócio jurídico puro e simples. Eu vou abrir aqui o Código Civil, 121. A gente abre o código para destacar aqui alguns artigos que são bem importantes. Primeiro, o 121, a gente já até copiou ele.
Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Você que eu sei que está estudando bem aí com o seu vademecums próximo, né? Faça aquela marcação lá, condição e evento futuro incerto. São as palavras-chave aí que você tem que marcar. Aí vem no artigo 122 e diz o seguinte: são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Entre as condições defesas, aí vejam, isso aqui é importante, um artigo bem truncado, né, de interpretação complexa. A princípio ele está falando o seguinte: são lícitas, são permitidas, autorizadas, todas as condições que não contrariarem a lei, a ordem pública e os bons costumes. Entre as condições defesas, o que significa isso aqui? Significa as condições que são proibidas. Tudo que aparece no Código Civil como defeso significa proibido. Então veja, entre as condições proibidas incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então veja, aqui a gente destaca duas espécies de condições aqui que a gente colocou como não admitidas, ilícitas. A perplexa, que priva o negócio jurídico de todo e qualquer efeito, e a puramente potestativa. Repito, o próprio Código está falando, entre as condições defesas proibidas, se incluem as que privem de todo efeito o negócio jurídico, te empresto meu carro, desde que você não use ele nem utilize para nada. Ou as que sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Vou te emprestar um dinheiro aqui, quando você me devolver, eu vou decidir qual será os juros que eu vou aplicar. Se você tiver que me devolver, sei lá, né, eu vou escolher aqui qual os juros se você atrasar. Vamos pensar assim, vou te emprestar um dinheiro para você me devolver na semana que vem, se você atrasar, eu vou escolher um juros aqui que vai ser cobrado nesse valor. Seria um exemplo de cláusula sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Além disso, o Código fala o seguinte: invalidam os negócios jurídicos, a gente pode até copiar isso aqui. Invalidam os negócios jurídicos que eles são subordinados. Aí ele vem falando as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Vou até colocar isso tudo aqui, porque aí facilita o estudo dos coleguinhas posteriormente. Artigos importantes para a gente estudar essa parte da matéria, 122, 123, que vão trabalhar basicamente com as hipóteses de condições que nós estamos definindo como não admitidas pelo sistema jurídico, não admitidas pelo direito civil. Então, beleza, vamos lá. Destacamos aqui defesas. Quando a gente fala defesas, a gente vai colocar proibidas. Eu vou destacar aqui para vocês lembrarem disso para sempre. São listas todas que não contrárias à lei, à ordem e aos bons costumes. E entre as condições defesas, ou seja, proibidas, se inclui as que privarem de todo efeito o negócio jurídico. Vamos denominar elas aqui, as perplexas. Ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Está aqui, ó, condição puramente potestativa. Vou colocar ela aqui entre parênteses para facilitar. Puramente potestativa. Beleza. Aí vem o próximo artigo e fala: invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Então tomem cuidado. Exemplo: eu te doarei um carro se você ficar um ano sem dormir. Então veja, se você ficar um ano sem dormir, você ganhará um carro. Essa condição ela é considerada o quê? Ilícita. Ou seja, invalida o negócio jurídico, porque isso nunca vai acontecer. A condição física juridicamente impossível, quando suspensiva, ela torna o negócio jurídico inválido. E veja, o fato de me exigir que fique sem dormir um ano é um fato fisicamente impossível. Não tem como. Então, condição ilícita pela impossibilidade física aqui da condição. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Então, obviamente, se é uma condição ilícita, ela será
inadmitida, de fazer coisa ilícita também, exemplo, matar alguém. E as condições incompreensíveis ou contraditórias. Essa aqui está mais ou menos abarcada nas condições perplexas, mais uma vez. A gente pode até destacar isso aqui. Perplexas. Porque quando eu te empresto um carro, nada mais razoável, racional do que falar que você pode usar. A partir do momento que eu falo que eu te empresto, mas com a condição de você não usar, significa que eu estou sendo totalmente contraditório. Além de privar o negócio jurídico de todos os efeitos, eu estou sendo contraditório. Beleza. Aí a gente destaca o artigo 124, que ele fala o seguinte, vou colocar logo na sequência aqui. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, então veja, destacamos, inexistente, as condições impossíveis quando o quê? Resolutivas, ou mesmo a de não fazer coisa impossível. Né? Aí volta naquilo que a gente tinha destacado aqui em cima. Eu vou até inserir uma setinha aqui para vocês perceberem bem o que eu estou falando. Nada mais é isso aqui do que a descrição que nós tínhamos feito dessa situação aqui. Na verdade, minha setinha tinha que ter sido diferente, né? Deixa eu mudar ela aqui. Ou seja, se a condição física ou juridicamente impossível for suspensiva, o negócio jurídico será inválido, pois ilícita essa condição. Mas se o negócio jurídico for com uma condição impossível, mas a condição for resolutiva, você vai simplesmente ignorar ela. Ou seja, você vai simplesmente partir do pressuposto de que ela não existe. Vamos ver se eu consigo fazer uma setinha aqui razoavelmente clara. Acho que deu para perceber aqui a relação entre esses dispositivos aqui, o que eu falei. Vou colocar isso em vermelho, que fica bem fácil de visualizar. E, além disso, aqui quando a gente falou das condições, mas aqui não as condições resolutivas, sim as condições, subir um pouco mais essa setinha aqui. Opa! Acho que vai dar para entender legal isso aqui. Quando falou da condição suspensiva impossível, estávamos aqui. Isso cai muito em prova, viu? Muito mesmo, por isso que eu estou destacando. As condições físicas ou juridicamente impossíveis, se suspensivas, invalida o negócio jurídico. Mas se ela for resolutiva, aí você vai simplesmente desconsiderar a condição. O negócio jurídico será puro e simples. Vou destacar isso aqui. O negócio jurídico será considerado puro ou simples, ou seja, produzirá todos os efeitos. Estou destacando isso aqui muito, como eu disse, porque cai muito em prova, geralmente tentando te fazer confundir uma com a outra. Fala aqui que eu quero colorir certinho, caramba. Fala aqui que é uma... Aí agora ficou vermelho do jeito que eu queria. Fala aqui que é a suspensiva faz com que a condição seja inexistente. Geralmente a questão ela confunde os dois conceitos, ou na maioria das vezes ela pega esse artigo 124 aqui e troca resolutiva por suspensiva. E aí se você não prestar atenção, você acaba marcando elas ao contrário aí e erra. Beleza? Toma cuidado. Então, o artigo 125, subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito que ela visa. A gente pode copiar isso aqui e jogar lá na própria conceituação de condição suspensiva. Vamos colocar isso aqui, para ficar bem completinho aqui no nosso caderninho. Enquanto a condição suspensiva não acontecer, você não terá
adquirido ali o direito que ela visa. Beleza. A gente segue aqui. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer desde a conclusão deste o direito por ela estabelecido. Também a conceituação legal da condição resolutiva aqui, um pouco mais complexa do que a condição suspensiva. Importante a gente destacar ela aqui também para ficar bem completo no nosso caderninho. Dá um espacinho aqui para melhorar. Acho que assim fica melhor. Então, resolutiva, enquanto não realizar, vigora o negócio jurídico. Suspensiva, enquanto esta não verificar, não terá o direito ali previsto. O negócio jurídico não produz os seus efeitos. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Beleza. Vou ver aqui mais um outro artigo importante. Tá. É isso. Por enquanto é isso que a gente precisa destacar no código aqui. Então, em resumo, plano de eficácia, tem um negócio jurídico puro e simples, não tem elementos acidentais, produz efeitos desde já. Mas esse negócio jurídico pode ter elementos acidentais. Quando tiver, você vai condicionar ou vai alterar, modificar os efeitos a partir desse elemento acidental. O primeiro tipo de negócio jurídico com elemento acidental é o negócio jurídico condicional, que é aquele sujeito à condição, evento futuro e incerto. Essa condição pode ser suspensiva, aquela que suspende o efeito, e somente a partir do momento em que ela acontece que o efeito começa a produzir. Pode ser resolutiva, que é aquela que, a partir do momento que ela acontece, ela resolve o contrato, ela retira do negócio jurídico os efeitos. E vimos aqui aquelas que não são admitidas, notadamente descritas no artigo 122 e artigo 123. Beleza. Matamos essa parte aqui. Dá um Ctrl C aqui no modelinho. E aí já podemos partir. Não, caramba, eu quero exatamente igual está aqui. Isto. Se lá era B1, aqui agora é o B2. Aí é um negócio jurídico sujeito a termo. Negócio jurídico sujeito a termo. Esse aqui é bem tranquilo, bem fácil de entender, que é um negócio jurídico sujeito a algum termo, seja ele inicial ou final. Então, negócio jurídico sujeito a termo é um negócio jurídico sujeito a algum termo, seja ele inicial ou final. Já percebemos aqui que, mais uma vez, nós temos uma dupla classificação, duas espécies de termo. Entende-se como termo aquela cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro, mas aqui agora é certo. Então, veja, o negócio jurídico, que é o negócio jurídico sujeito a termo, ele é aquele que fica com a produção de efeitos dependendo de um evento futuro, mas agora esse evento é certo. E o que é um evento certo? É aquele que você sabe. Então, beleza. Vamos lá. Copiar o modelinho aqui. Explicaremos. Copiar exatamente esse esqueminha aqui para ficar igual. Lembre-se sempre, condição, evento futuro e incerto. Termo, evento futuro e certo. E aí existem duas espécies de termos que precisam ser estudados. Já vou corrigir meu português aqui em cima. Cadê? Tem duas espécies de condições que precisam ser estudadas. Beleza. Existem duas espécies de termo. Quais são eles? Termo inicial
aqui embaixo, termo final. O termo é um evento futuro e certo. Então veja, o termo é o evento futuro e certo que marca, bem simples aqui, que marca o início da produção de efeitos do negócio jurídico. Aqui conhecido como também dias a qual. A expressão latina. O termo, portanto, é aquele evento futuro e certo e será termo inicial quando ele marca o início, o momento, na maioria das vezes o dia em que efetivamente aquele negócio jurídico começa a produzir efeitos. Então, a gente pode colocar o conceito aqui. Deixa eu ver se tem um conceito aqui, não. Na verdade, o código não traz um conceito de termo, não. Acabei de lembrar. Não, bota aqui. Já que não tem um conceito, esquece isso aqui. Então, exemplo. João celebra um contrato que terá início no dia 15 de, sei lá, já é março de 2022. Então veja, o termo inicial é aquele evento futuro e certo. Você sabe o dia, você sabe o momento, né? Então o termo geralmente ele está relacionado a um dia específico. João celebra um contrato que terá início, será um termo inicial quando ele se inicia naquele determinado momento ali. E, além do termo inicial, nós temos o termo final, que também é um evento futuro e certo, mas é um evento futuro e certo que marca o fim da produção de efeitos do negócio jurídico. Aparecendo também como dias ad quem, expressão em latim, como o termo final. Se lá no termo inicial você tem a marcação do início da produção de efeitos, aqui a gente tem a marcação do final da produção de efeitos. João celebra um contrato que terá encerramento no dia, vamos pôr aqui, 30 de março de 2020. Geralmente os contratos são contratos sujeitos a, por exemplo, locação, sujeito a termo inicial, sujeito a termo final. Inicia-se essa locação a partir do dia 15 de março de 2021 e terá prazo final, a princípio, dia 15 de março de 2022, que é um contrato de 1 ano de duração. Veja que a gente pode resumir aqui, colocar assim, termo nada mais é do que o momento em que o negócio jurídico começa ou termina de maneira certa. Então você sabe de forma bem definida quando que vai começar, quando vai encerrar os efeitos daquele negócio jurídico. Essa é a ideia do termo. Nada mais é do que o momento em que o negócio jurídico começa ou que termina de maneira certa. Essa é a ideia aqui do elemento acidental, termo. Então, vimos dois elementos acidentais, condição, vimos o termo. Beleza. O que você precisa tomar cuidado aqui? Mais um cuidado. Cuidado para não confundir termo. Lembre-se que termo é diferente de prazo. Veja, apesar dos dois trabalharem com dias, com momentos, com contextos, termo é uma coisa, prazo é outra. O que é o termo? O termo é um elemento acidental que define quando começa ou quando termina a produção de efeitos de um negócio jurídico. O prazo, vamos colocar aqui, o prazo
é o contexto entre o termo inicial e o final. Esse período, vou colocar aqui, período. Esse período que existe entre o termo inicial e o termo final, a gente chama de prazo. Mas prazo é diferente de termo. Termo é aquele elemento que vai modificar os efeitos a um futuro certo e um evento futuro e certo. Então, começa dia 15 de março, encerra dia 30 de março. Pensando aqui, né? De 2021. Qual que é o prazo? O prazo é de 15 dias. Seria aquele período entre o termo inicial e o termo final, beleza? Eu acho que o prazo, o código chega a mencionar aqui, ó. Aqui, ó. Fala dos computação dos prazos e tal. Se o dia de vencimento cai num feriado, prorroga até o dia seguinte. Meado é considerado 15º dia. Os prazos e meses você conta como sempre 30 e ano também é 365 dias. São as concepções que se tem para definir isso aqui. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto em minuto. Beleza. O código não fala muito além disso. Então, termo é diferente de prazo. Termo é um elemento acidental. Vamos colocar isso aqui. Enquanto o termo é um elemento acidental que marca o início de produção de efeitos ou o encerramento, o prazo é o período existente entre o termo inicial e o termo final. Acho que assim ficou bem fácil de entender. Enquanto o termo ele marca o início ou o final da produção de efeitos, o prazo seria esse período, esse momento entre os dois aí. Além disso, toma bastante cuidado que, e aí é um artigo que cai bastante em prova também, esse aqui, ó. Vamos lá, vamos destacar ele aqui. Vou colocar assim, atenção. Qual a atenção que você precisa ter? O artigo 131 fala o seguinte: o termo inicial ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Veja o seguinte, qual que é a ideia aqui? Esse artigo ele cai muito em prova, e eu vou colocar assim, é diferente, vamos colocar, deixa eu pensar na expressão aqui, o raciocínio é diferente do previsto no artigo 125, que é o da condição suspensiva. Porque, veja, se nós formos pensar, vou destacar aqui o artigo 125, se nós formos pensar bem, refletir, o termo inicial está para a condição suspensiva, assim como o termo final está para a condição resolutiva. Por quê? Se o termo inicial marca o início da produção dos efeitos, a condição suspensiva também o faz da mesma forma. Aconteceu a condição suspensiva, puf, o seu negócio jurídico começa a produzir efeitos. O mesmo acontece com o termo final. Chegou no termo final, chegou naquele dia final, acabou efeito no seu negócio jurídico. A condição resolutiva fala mais ou menos a mesma coisa. Aconteceu a condição resolutiva, cessa a produção de efeitos. Só que qual é a grande diferença entre os dois? A grande diferença é que o termo ele é sempre um evento futuro, mas um evento certo. Futuro e certo. Já a condição, ela será sempre um evento futuro também. Evento futuro, mas incerto. Então vamos entender a diferença aqui. E insisto, são dois artigos que caem muito em prova.
O artigo 131 está falando o seguinte: o termo inicial suspende o exercício. Então veja, quando eu falo suspende o exercício, significa não produz efeitos. Mas não há aquisição do direito. Pausa aí. Então, enquanto o termo não acontece, o termo inicial, não existe produção de efeitos, não existe o exercício. Ok. Já a condição suspensiva, ela não adquire o direito, nem muito menos o exercício. Volto. Pensando num exemplo. João celebra um negócio jurídico doando um carro para Maria. Entretanto, esse negócio jurídico fica sujeito ao termo inicial do dia 30 de março de 2022. Então, temos um exemplo aqui. João celebra um negócio jurídico doando um carro para Maria. Entretanto, esse negócio jurídico fica sujeito ao termo inicial do dia 30 de março. Onde eu quero chegar? João, ele está com um negócio jurídico que beneficia Maria, mas Maria ainda não pode o quê? Sair andando loucamente naquele carro. Por que não? Porque ainda não aconteceu o evento futuro. Só que vejam, o evento ele vai acontecer. Você sabe que ele vai acontecer. O que significa? Dia 30 de março, Maria vai pegar o carro e vai poder fazer o que ela quiser com ele. A doação será aperfeiçoada, como se fala aqui. Ela produzirá todos os seus efeitos. Então, o que isso significa? O termo inicial, ele impede que a pessoa exercite aquele direito, mas não que ela tenha o direito. Já há a aquisição do direito a partir do momento em que o negócio jurídico coloca ali um termo. Porque você sabe que o termo é o quê? Certo. Ele vai chegar. Então aquele direito é certo. O direito que ela receberá o carro dia 30 de março é garantido. Ela ainda não pode exercer os direitos relacionados à propriedade do carro, como dirigir, vender, enfim, isso aí ela não pode fazer. Ela tem que esperar aquele direito se efetivar, se concretizar e produzir todos os efeitos. Mas, quando a gente fala em condição suspensiva, eu insisto, é incerto. Você não sabe se vai acontecer. E aí, pensando num exemplo aqui parecido, vou pegar até o mesmo exemplo, para ficar bem claro. João celebra um negócio jurídico doando um carro para Maria. Entretanto, esse negócio jurídico fica sujeito a uma condição suspensiva, qual seja que Maria consiga a aprovação na OAB. Então veja, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, ou seja, enquanto esse evento que é incerto não acontecer, você não vai falar em direito nem em exercício. Não tem exercício, não tem direito. Mas no termo inicial, enquanto ele não acontecer, a pessoa que está beneficiada por ele, que será beneficiada por ele, não pode exercer o direito. Mas ela já o tem. Por que ela já o tem, insisto? Porque o evento é certo. Ele vai chegar. O dia 30 de março, se Deus quiser, ele vai chegar, né? Estaremos vivos lá. Você pode até não estar vivo, né? Mas o dia 30 vai chegar. Isso é inevitável. Com toda a certeza do mundo, o dia 30 de março de 2022, ele vai chegar. Então, tome muito cuidado. Vou insistir aqui, repetir mais uma vez. São 2 artigos que caem muito em prova. Qual é a diferença que você tem que tomar muito cuidado? O termo, ele sempre será certo. O termo sempre chegará. Seja inicial, seja final, você tenha certeza que ele chega. Puf, deu aquele dia ali, o negócio jurídico produz efeitos. Por isso o que ele faz é suspender tão somente o exercício. Então vamos pensar aqui. Eu aluguei e tem que tomar cuidado porque aqui a gente está trabalhando no plano material. Então vamos supor que eu aluguei uma casa. Eu aluguei uma casa e essa locação fica sujeita a um termo.
Por quê? Porque somente a partir, sei lá, do dia 15 que o meu contrato começa a produzir efeitos. Então, a partir do dia 15 de março, o meu termo inicial ele passa a correr. O que isso significa? Significa que eu ainda não posso ir lá na casa, morar, mudar minhas coisas, nada disso. Então, veja, juridicamente falando, aquele exercício de locação eu não posso exercer, mas eu já tenho o direito de ficar lá naquela casa. Pode até que seja que o proprietário, no momento em que eu deu lá o dia 15 e eu vou mudar para casa, ele já desiste, fala que vai vender, alguma coisa assim. Mas é aí onde entra o processo, aí onde entra a lide. Por quê? Porque eu tenho o direito, porque está lá no contrato, ó, dia 15 eu tenho o direito de ser o locatário aí, de morar na casa. Se você violar isso aqui é outra história. A gente já pula para o processo. O que eu quero mostrar para vocês é, como o termo é certo, ele já garante um direito. Ele não garante o exercício, porque o exercício precisa de efeito. O negócio jurídico precisa estar produzindo efeitos para você falar no sujeito exercitar aquilo ali. Mas o direito, como é certo, ele já está ali adquirido. Já na condição, como é sempre incerta, você não tem o exercício e você também não tem a aquisição do direito. Né? Não tem nenhum nem outro. Beleza? Então essas são as manifestações importantes aqui. Insisto, tome muito cuidado para sempre conseguir diferenciar. Condição será sempre incerta, seja suspensiva, seja resolutiva, será sempre futura incerta. Uma produz os efeitos, faz com que o negócio jurídico produza efeitos, suspensiva. A outra retira efeitos, resolve o contrato, resolve o negócio jurídico, é resolutiva. Já o termo, ele é muito mais simples, por quê? Porque ele é certo, por mais que ele seja ao futuro, ele é um futuro no momento que você sabe certinho onde é. Esse período entre termo inicial e termo final a gente chama de prazo, essa grande diferença aqui. Vou até tirar isso aqui do negrito. E tomar bastante cuidado que o termo, ele não garante o exercício, mas ele permite a aquisição, porque você tem a certeza de que aquele evento vai acontecer. Já a condição suspensiva, ela não garante nem o exercício, muito menos a aquisição do direito, porque, como nós vimos aqui, existe uma incerteza. Pode ser que esse evento futuro aconteça, pode ser que esse evento futuro não aconteça. Nos meus exemplos aqui, Maria acabou de receber um carro de doação, só que sujeita a um termo inicial, que é o dia 30 de março. No outro exemplo, Maria ganhará um carro, mas só se, e aí veja, incerto, só se ela conseguir aprovação no OAB. Se ela não conseguir, ela nunca terá esse carro. Esse carro nunca será dela. Beleza? Então é isso. Mais uma aula que a gente encerrou. Parte de condição, parte de termo. Na próxima aula encerramos a estrutura aí da escada pontiana. Beleza? Valeu, gostou da aula, gostou do vídeo, comenta aí, compartilha com os colegas, ajude a divulgar meu trabalho e até mais. Seguimos aqui na missão.